Bom dia, meus irmãos. A paz de Cristo Jesus esteja com vocês. Pela misericórdia de Deus, eu peço que você escute esse vídeo até o final. Não só essa história, mas todos os stories, porque Deus ele vai entregar algo muito importante pra gente nessa manhã. Não deixa nenhum pensamento intruso vir, entrar no seu pensamento, achar que eu tô soberbo, arrogante. Não, porque tudo que eu vim falar pra vocês e eu só apareci aqui não é pra mostrar a minha imagem, a minha carne, ou mostrar alguma coisa, não. Eu tô com a Bíblia, como sempre, e eu também não vim aqui só pra falar pra você, eu vou fazer uma oração pra você, não. Deus ele vai passar uma sabedoria pra gente, me usando, coisa que ele tem colocado no meu pensamento, só que toda vez que eu venho aqui pra vocês, eu não sei o que eu vou falar. Eu nunca sei o que eu vou dizer, porque é Deus que tá me usando, ele vai falando as coisas que ele quer entregar pra gente. Tá certo, meus irmãos? O Espírito Santo me usando, pela misericórdia de Deus, porque nenhum de nós é digno. Tá certo? Quando o Espírito Santo falou que nenhum de nós é digno, meus irmãos, é porque só da gente estar respirando, você já tem que agradecer a Deus. E não é sobre religião, não é sobre alguém, não. É sobre tudo que Jesus Cristo, o Filho de Deus, quando ele veio aqui nessa terra, ele veio, ele ensinou pra gente. Que são as regras de Deus, as ordenanças de Deus. Tá certo, meus irmãos? E é sobre isso aqui que Deus ele sempre tem me trazido para falar para vocês. Ele está trazendo uma palavra, mas primeiramente, meus irmãos, Deus me usando, ele quer entregar primeiramente sabedoria, entendimento, para as demais coisas ser acrescentadas. Porque, sabe, meus irmãos, se você não tiver sabedoria no tempo atual que a gente está vivendo, você não consegue progredir. E a sabedoria ela só vem de Deus, meus irmãos. Não é idolatrando alguém, não é só me ouvindo, não é falando sobre religião ou sobre igreja. Não, meus irmãos. É sobre você e Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo. E é isso que ele tem me dado pela misericórdia dele, meus irmãos. E é isso que ele tem me dado pela misericórdia dele. E ele não me deixa ter ganância. Ele me revelou como se aproximar dele, o Deus dono do universo, da galáxia, não só para mim, mas para todos vocês, meus irmãos. Ele também revela para vocês. Ele revela para vocês. Só que hoje, meus irmãos, eu não sei você, mas eu tô desde quarta-feira. Hoje é sexta-feira, eu não tô falando para me gabar ou para mentir, mas desde quarta-feira eu tô sem me alimentar. Tomei água, mas comer alimento eu não comi, porque para Deus hoje ele tá podendo me usar aqui nessa sexta-feira, dia 20, para que ele possa estar me usando para entregar essa palavra para você, porque é necessário a gente sacrificar essa carne, tá certo, meus irmãos? Você não pode só viver em prazer da carne, porque se você só vive em prazer da carne, você se distancia de Deus e você só vive na carne. Mas igual exemplo, eu tô jejuando já faz quase 2 dias, então isso me deixa muito próximo de Deus, para Deus estar entregando o que ele tá entregando aqui pra gente agora. Tá certo, meus irmãos? A sabedoria, o entendimento. Então você precisa se sacrificar. Quando eu falo do jejum, meus irmãos, não é querendo me aparecer, não. É o Espírito Santo sempre me exortando, falando, fala para eles o que eu tenho feito, o que eu tô fazendo para Deus poder abrir os caminhos, para Deus estar podendo dar sabedoria e entendimento. Não importa a sua religião, não importa aquilo que você segue aqui nesse mundo. Só Jesus Cristo, Deus e o Espírito Santo é o único caminho para você ter uma vida feliz aqui, independente da sua idade. Sabe, meus irmãos, uma vida feliz é a que eu falo, sabe? Deus ele te dando muita felicidade financeira, felicidade em saúde. Isso daqui não é promessa do Nelber, eu não posso prometer alguma coisa para você, ninguém pode. Não acredite em promessa de homem, nem na minha. Mas isso que Deus tem colocado diante de mim, você que está crendo, ele está dizendo para nós aqui, meus irmãos, que ele quer tudo isso. Só que é necessário sacrificar. Igual exemplo, eu já tô quase 2 dias sem comer, meus irmãos. Sabe? Eu não tô falando isso aqui pra me fazer ou pedir alimento. É isso, Deus só tá revelando pra você, me usando, dizendo pra você, olha lá, olha o que seu irmão tá fazendo. E Deus ele quer te entregar também outra sabedoria pra você começar a fazer alguma coisa pra ele. Você precisa se sacrificar pra ele, meus irmãos. Sacrificar, eu falo, é colocar um joelho no chão todo dia. Todo dia, pela misericórdia de Deus, eu agradeço a misericórdia dele primeiramente. Você não precisa ficar pedindo para Deus na sua oração o que você quer, não. Só pede misericórdia, coloca o joelho no chão sem medo, meus irmãos. Sabe, meus irmãos, Deus está me trazendo uma lembrança aqui para me compartilhar com vocês. Eu já passei na Zona Leste, na Zona Norte, na Zona Sul de São Paulo. Eu conheço muita gente nos litorais, em todas as regiões da praia. Sabe, meus irmãos, muitas pessoas me viram, mas eu não estou falando para me gabar, mas Deus colocou isso para me sacrificar para Ele. Eu já ajoelhei, meus irmãos, pelo menos mais de 20.000 vezes que Deus me recorda no meu pensamento. E eu tenho, sabe, meus irmãos, registro disso em vídeos, eu tenho muita coisa, mas eu não estou querendo provar algo a você. Mas Deus
Deus ele tá dizendo para você, só para você ter uma noção o que é se sacrificar. Imagina, meus irmãos, ficar ajoelhando. Eu tenho uma foto do meu joelho, tá no meu perfil, a foto do meu joelho todo detonado. É porque, meus irmãos, é necessário se sacrificar. Eu não tava me ajoelhando para me aparecer, eu não falei nada para ninguém, meus irmãos. Deus, o Espírito Santo me guiando, ele só falava, fica ajoelhando. Eu andava e ajoelhava, andava e ajoelhava. Eu tenho um vídeo no TikTok com mais de 10 minutos fazendo isso, ajoelhando, ajoelhando, no interior de São Paulo, entre muitos outros lugares, meus irmãos. Ajoelhando, ajoelhando, foi durante meses fazendo isso. Mas é para que Deus, mas para que eu possa receber o que Deus tem preparado para mim. Isso é o sacrifício verdadeiro, meus irmãos. É necessário você sacrificar. Se sacrificar essa carne, tá certo, meus irmãos? Você não pode só viver em prazer dela. Se você só ficar vivendo em prazer dela, você fica distante das coisas que Deus está preparado para você. Eu não tô te dando sermão, pelo contrário, eu sou seu irmão. Todos vocês que estão vindo aqui, independente da... Porque, sabe, meus irmãos, eu não tô falando com arrogância ou prepotência. E não é com arrogância ou soberba não, meus irmãos, é porque eu não tô falando de mim. Por isso que eu falo com a certeza e convicção das coisas que Deus já prometeu para mim, e Ele tá fazendo, Ele tá realizando, tá acontecendo. Só que é um processo. Mas primeiro você precisa começar todo dia a colocar o joelho no chão, orar. Você precisa jejuar e ler o Novo Testamento. Não vai ser uma oração, não vai ser isso que vai mudar a sua vida. Eu sei que você talvez já recebeu oração, você vê vídeos na internet, entre muitas coisas. Quando, meus irmãos, quando eu venho aqui e faço uma oração, ou quando uma pessoa faz uma oração por você, ou fala de Deus, se o Espírito Santo não está guiando ela e ela não passa uma instrução para você, você só recebe uma bênção. Porque você recebeu uma oração de Deus, de alguém sendo guiado. Mas é só uma benção. Mas agora quando você aprende o que você tem que fazer com o Novo Testamento, aí Deus ele vai te dando sabedoria para abrir os seus caminhos para o que você precisa. Seja na saúde, seja financeira, seja com a sua família. Eu não sei o que você precisa, mas Deus sabe, meus irmãos. Meus irmãos, eu disse, foi muitas histórias, não eu, o Espírito Santo. Mas, sabe, meus irmãos, eu não abri a Bíblia, eu abri aqui e eu fiquei pensando, o que eu vou falar? E Deus falou, você só vai dizer hoje. Tá certo, meus irmãos? Eu não abri a Bíblia, mas eu tô com ela na mão, eu durmo com a Bíblia do meu lado. É porque aqui é a instrução de Jesus Cristo. Tá certo, meus irmãos? Para a mudança da vida que você precisa, independente se você esteja 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos. Tem muitos dons que Deus está dando a muita gente agora, meus irmãos. Sabe, meus irmãos? São muitos dons como futebol, como entre outros que você imaginar na música. Sabe, são muitas coisas, não só dons, mas saúde. Deus ele quer completar o que você quer uma família, eu não sei. São muitos pensamentos, meus irmãos. Mas Deus ele só está usando minha boca para te dizer que ele não é religião, que ele é você entender, se aproximar e se sacrificar. Então se sacrifique, meus irmãos. Coloca o joelho no chão, jejua e leia o Novo Testamento. Você não precisa sair da sua casa. Irmãos, Deus ele tá mandando eu confessar aqui para vocês, mas não deixa nenhum pensamento entrar. Deus ele tá reforçando e dizendo para que o mal não tome isso de você, para você achar que eu tô sendo arrogante, não, ou prepotente. Eu tenho 27 anos, eu nunca cantei, eu nunca fui cantor, mas Deus tá dizendo que eu vou ser cantor, meus irmãos. Essa promessa já tá há mais de 2 anos, ele tá mandando revelar para vocês, ele tá dizendo que eu vou ser cantor e eu creio em Deus, ele tá dizendo aqui para mim, no meu pensamento. E ele tem um dom para você, independente se você esteja 50, 60, se você esteja 30. Deus ele concebeu um filho a Abraão, meus irmãos. Abraão ele tinha 90 anos, meus irmãos. Abraão e Sarai, eles tinham 90 anos de idade nessa terra e Deus deu um filho para eles. Eles nunca tiveram um filho, meus irmãos. Você entendeu? Não é porque Deus ele deixou Abraão sofrer durante 90 anos. Não é isso, não. Eu só quero te lembrar que independente da sua idade, Deus, a sua promessa, Deus ele está dizendo aqui agora na minha boca, e a minha, ele jamais esquece. A palavra de Deus, meus irmãos, não é querendo caluniar ninguém, mas começa por mim. A minha palavra, ela morre. A palavra de alguém aqui nessa terra, ela morre. Independente do país, religião, independente do que a pessoa seja. Mas Deus, ele jamais, a palavra dele morre, porque ele é o dono daqui. Se Deus estralar o dedo, ele faz o que ele quiser. Ele faz na hora que ele quiser, no momento, a cada segundo. Ele está do seu lado aí. Ele tá do meu lado aqui, ele tá com você aí, você que tá ouvindo com atenção, ele tá aqui com a gente aqui. E sabe o que Deus quer, meus irmãos? Ele quer abençoar, ele quer ver a gente feliz, mas precisa se sacrificar. Porque quando você só vive no prazer da carne, essa carne, ela faz você querer viver nessa vida para sempre, aqui nessa terra. E não leve isso como algo negativo, mas leve isso como uma revelação que Deus me revelou, ele colocou isso e eu tenho a certeza disso. Que a gente vai partir daqui e a gente vai pro reino do céu.
Quem tá ouvindo aqui não tem história de inferno não, meus irmãos. Quem tá ouvindo aqui, quem tá vindo aqui, vai obter a vida eterna. Eu não tô pedindo para você crer em mim, mas crer no Espírito Santo que tá dizendo na minha boca, o inferno é real. Eu não tô falando de religião, mas é você que tá vindo. Eu não vou ficar dizendo para você que você vai pro inferno, não. Pelo contrário, você vai pro céu comigo, porque você tá vindo aqui, não é por causa do Nelber, porque eu não sou ninguém, meus irmãos. Deus só tá me abençoando, Ele tá me mostrando o caminho e tá dizendo, fala que tem que me buscar, que não é religião, que não é família, que não é amizade. Eu não tô dizendo que você não pode ter tudo isso, pelo contrário. Deus, Ele tá preparado tudo isso para você, família, tem tudo que você quiser, Deus tá preparado. Só que primeiro é Ele. Você tem que colocar o joelho no chão, você, meus irmãos. Coloca o joelho no chão todo dia. Olha o que Deus falou na minha boca aqui, meus irmãos. Ele tá dizendo que a sua promessa tá garantida, então não perca tempo em colocar, não é pro Nelber que você vai colocar. Coloca o joelho no chão, se sacrifica. Coloca e fala, Deus, tem misericórdia da minha alma, Jesus Cristo, tem misericórdia. Não fica com vergonha de falar o nome de Jesus Cristo. Entendeu, meus irmãos? Porque Jesus Cristo não é religião. Muitos se corromperam e ficaram mais preocupados em confundir as pessoas. Quando eu falo muitos, meus irmãos, não são as pessoas, é o mal. Muitos confundiram o nome de Jesus Cristo com religião por conta do mal. O mal vem e toma, meus irmãos. Aí ele confunde falando que Jesus Cristo é religião. Jesus Cristo não é religião. Jesus Cristo é o Filho de Deus, Ele é o dono desse mundo e Ele quer você. Independente do que você está fazendo agora. Independente, meus irmãos, não importa se você bebe, se você fuma, o que você faz. Se você é de alguma religião, não importa isso. E eu estou compartilhando com vocês porque é isso que Deus tem me revelado. E eu não vou esconder porque, pela misericórdia de Deus, meus irmãos, em toda a minha oração, eu coloco o joelho no chão. Deus, Ele fala assim, no meu pensamento, pede misericórdia para que você nunca se corrompa, para que você nunca queira ser melhor do que seus irmãos. E é por isso que eu chamo vocês de irmãos, porque para onde eu tô indo, o que Deus tem preparado para mim, que primeiro é a vida eterna e as demais coisas nessa terra, eu também vou revelar para todos vocês, meus irmãos, que estão vindo aqui, o que Deus está fazendo na minha vida. Porque não eu, meus irmãos, eu não vou falar que é porque eu sou bonzinho, não, meus irmãos. Quando eu falo que eu não sou bonzinho, não é isso, meus irmãos. Deus, Ele me torna assim. Mas eu não posso ficar falando que isso é meu próprio para você tentar me idolatrar, para você falar, não, o Nelber que é assim. Não, é Deus que me dá isso, meus irmãos, para mim poder vir aqui dizer para vocês que vocês são meus irmãos. Eu não te conheço, mas Deus já falou que todos vocês que estão vindo aqui, vocês são meus irmãos, porque vocês vão obter a vida eterna. Tá certo, meus irmãos? Porque aqui não é sobre Nelber, aqui não é sobre religião, não. Nós somos irmãos, somos filhos de Deus. Jesus Cristo, independente do seu país, da sua nação. E Deus tem preparado muitas coisas, independente da sua idade. Mas é necessário ouvir, se sacrificar todo dia. Meus irmãos, não perca tempo em jejuar, corta um alimento, para de tomar um café. Deus tem sempre falado isso. Sabe, meus irmãos, Deus está sempre falando. Para um café da manhã, para um almoço, para uma janta. Isso não é para você emagrecer, para tentar mostrar beleza. Eu não quero mostrar isso. Mas é para você ficar no espírito, porque essa carne que vocês me vê, o que faz diferenciar um homem de uma mulher é a carne, meus irmãos. É essa carne que a gente tem nessa terra. Essa carne, meus irmãos, porque todos nós somos espíritos. Porque se a gente vivesse para sempre nessa carne, o homem ia ser imortal. E não existe um homem imortal, todo mundo vai embora. Chega um certo tempo. Tá certo, meus irmãos? E ler o Novo Testamento, meus irmãos. Você não pode ficar só me ouvindo as pessoas, a internet, a rede social. Você só não pode ficar ouvindo rádio de televisão, músicas. Eu não tô dizendo que você não pode isso, pelo contrário. Eu nunca cheguei ou julguei, eu falei, não, você não pode ouvir funk, você não pode ouvir um pagode, um black. Isso daí não é o pecado não, meus irmãos. Isso daí o mal, ele joga na cabeça das pessoas dizendo que as coisas é pecado, só que isso não é um pecado não, você ouvir um tipo de música. O pecado vai entrar no seu pensamento, só que vai da sua comunhão com Deus para você deixar o pecado de lado. Que é exemplo, às vezes você julgar o seu irmão com pensamento só no que você tá ouvindo ou tá vendo. Tá certo, meus irmãos? Você não pode julgar, você tem que ouvir concreto as coisas que estão sendo faladas antes de julgar. Porque o julgar, isso é pecado, meus irmãos. O pecado não é você ouvir uma música, não, meus irmãos. Não é o pecado não, tá certo, meus irmãos? Ouvir uma música, não tem nada a ver sobre isso, não. Tá certo, meus irmãos? Só que você precisa saber o que Jesus Cristo deixou no Novo Testamento. Quando você sabe o que está na Bíblia, que é o livro mais vendido durante séculos e séculos, que isso é a palavra de Deus, não é o que o Nelber está falando ou o que alguém está falando, mas quando você sabe o que está aqui, aí Deus ele te prospera, meus irmãos, é o que ele está fazendo comigo. Pela misericórdia dele eu estou revelando para vocês. Você precisa saber o Novo Testamento. Então não perca tempo em acordar todo dia, colocar o joelho no chão e ler o Novo Testamento. Eu não estou falando para você ir para uma igreja ou ficar me ouvindo não, mas eu também não estou falando com arrogância. Mas é porque a realidade, eu não posso prender você em mim e falar pra você só ficar me ouvindo, porque aí eu vou estar te iludindo. Mas o que tem vindo de mim é de Deus, meus irmãos.
Tá certo, meus irmãos? Eu tenho certeza que Deus ele vai abençoar. Não é eu fazendo uma oração por vocês, mas você que chegou até aqui, ouviu com toda a atenção o que Deus tem falado na minha boca, porque eu não falei de mim, você será abençoado. Eu não tenho dúvida, meus irmãos.